O que é a tensão muscular? Né? Qual o erro básico? Né? Como ocorre? O que as pessoas não sabem em relação a isso? Entenda uma coisa, nós estamos acostumados que para eliminar um problema de um paciente com tensões, com comprometimentos, a gente tem um músculo que executa e esse músculo que faz a função do movimento, ele está categoricamente tenso porque está executando esse movimento. Verdade, mas não é 100% verdade. Não é em todos os casos. E toda função muscular, ela está associada com uma relação direta com as suas funções. Por exemplo, para um músculo funcionar bem, para executar a sua função, ele precisa de uma boa nutrição, chegada de oxigênio, chegada de glicose, chegada de ATP e depois a retirada dos produtos do metabolismo. Para que isso ocorra, eu preciso de uma construção de estímulo neurofisiológico, estímulo do nervo ativando a musculatura. E quando a gente tem esse nervo com todas as condições neurofisiológicas vasculares de origem e inserção, eu tenho um músculo que trabalha bem, mas que não sofre tanto com as tensões musculares. E o grande detalhe está aí. Você coloca a tensão muscular como sendo apenas um problema associado com o funcionamento dela, com a sobrecarga muscular, com a sobrecarga dessa estrutura. E não é isso apenas que acontece. Para um músculo ter a sua tensão equilibrada, ela precisa de muito mais. Então, o que é a tensão muscular? A tensão muscular, para um paciente que sente dores, disfunções na ATM, é o resultado de um conjunto de interações em sobrecarga. Então, ó, já começa aí. Eu quero que vocês comentem aí, porque o aprendizado envolve a escrita. Presta muita atenção, eu estou há bastante tempo nisso e eu sei como é importante a escrita. A tensão muscular é consequência de processos em sobrecarga. A tensão muscular no paciente que sente dor é consequência de processos em sobrecarga. Escreve aí, coloca isso na sua mente, tá? Porque é um erro pensar que ela é apenas consequência da execução, tá? Quais tipos de tensões musculares existem? Quais tipos de comprometimentos de tensões existem? Presta muita atenção. Muitas vezes você não sabe eliminar a dor do seu paciente ATM porque falta o conhecimento. Eu, por exemplo, tive 2 aulas sobre ATM e nenhuma aula associando tensões musculares com a ATM. Presta atenção nisso. E para que você entenda quais tensões, você precisa saber, ter o conhecimento para tratar com rapidez, eliminar a dor do seu paciente de ATM de forma rápida. Existem as tensões concêntricas e existem as tensões excêntricas do sistema estomatognático. Ontem eu atendi uma paciente e que ela apresentava um desvio mandibular no momento da oclusão. E esse desvio mandibular, quando eu pedia para abrir e fechar a boca, esse movimento dela trazia a mandíbula para o lado e para cima. Okay? O que é que isso mostra? Nós temos um eixo direito e esquerdo, como também superior e posterior e inferior. Quando esses eixos se cruzam,
eu tenho um quadrante de um lado, do outro, daqui e essa região. Dessa forma, eu tenho um jogo de quadrantes que essas musculaturas equilibram a mandíbula de forma a levar a uma marionete. E o que você não aprende é contextualizar isso. Você quer que faça uma coisa, veja uma coisa e entenda que aquela função muscular, só aquilo, é a causa. Não é só uma coisa a causa de uma disfunção da ATM. A ATM sofre por um conjunto de consequências. E dentro desse contexto dessa paciente, o que foi que aconteceu? Existia uma tensão concêntrica efetiva dessa musculatura mais superior associada com o temporal e uma musculatura excêntrica. A musculatura concêntrica estava puxando com mais força e a musculatura excêntrica estava freando esse movimento. E como eu descobri isso? Quando eu fiz o trabalho para liberar essa região e pedi para ela abrir e fechar a boca, o que foi que aconteceu? O desvio continuou, mas não subia. Agora o desvio continuou inferior, ou seja, o tônus muscular em excentricidade estava agora se tornando um tônus concêntrico, porque tinha uma memória de contração, uma retração miofascial que não deixava a mandíbula abrir e fechar de forma simétrica. Afinal, tinha 10 anos, vários anos com esse padrão. E o que é que acontece nisso? A falta de conhecimento em relação como as tensões existem leva você a sofrer no diagnóstico e não entender qual técnica utilizar para eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento. Porque existe um jogo direito, esquerdo, inferior, superior. E para que a mandíbula abra e feche, não haja sobrecarga em disco, isso precisa estar equilibrado.